Qual é a sua vocação? Você sabe? Você já se perguntou sobre isso? E qual foi a mudança mais radical que Jesus já fez na sua vida? Lição 10 da classe de juvenis. Posso ser uma testemunha. Antes de eu começar a falar sobre estas perguntas a qual eu te fiz, eu quero aqui agradecer a Marcela Bispo pelo seu comentário. Você me fez um comentário que eu achei muito edificante, muito agradecido por seu comentário. Deus continue te abençoando. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Este versículo é um dos textos que me faz pensar sobre aquela famosa polêmica que dá sobre o texto que fala sobre ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Note que o Senhor Jesus, quando estava falando aos seus discípulos aqui, olha que ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Olha que não existe o fogo, ele não fala do fogo. Por que não? Porque eu acredito que esse fogo a qual se refere o texto fala sobre a questão do arrependimento, mas como os discípulos já eram arrependidos, então não precisava ser batizado com fogo, né? Só com o Espírito Santo mesmo. Testemunhas de uma nova maneira de viver, uma mudança que só Jesus pode fazer. Mudar o exterior é uma prática relativamente fácil, ou seja, mudar por fora. Na atualidade, com disposição e dinheiro, podemos mudar a cor dos olhos, o tipo de cabelo, etc. A mudança interior não é assim. Ela é produzida somente por Jesus Cristo. Mudar a aparência não é uma tarefa difícil. A gente pode fazer, cortar um cabelo, por exemplo, as meninas fazerem um penteado novo, ou uma outra coisa, né? Não é uma tarefa muito difícil. E com dinheiro e disposição, né? Também dá para se fazer outras coisas mais complexas. Entretanto, a mudança interior, ou seja, de dentro de nós, do nosso caráter, somente o Senhor faz. Somente Jesus consegue fazer isso. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, nós somos mudados completamente. Por isso que eu te perguntei qual é a mudança radical que Jesus fez na sua vida. Porque em todos nós há sempre uma mudança radical. Às vezes nós nem percebemos, mas sempre haverá. E por quê? Porque quando nós estamos no mundo, nós estamos por conta do mundo. Então nós fazemos tudo aquilo que nós queremos fazer. Nós não temos uma situação de que, não, até que eu não posso fazer. Nós não temos isso. Pelo menos de modo geral, não. Então, o que o jovem faz, né? O jovem faz o que ele quer, e faz isso, faz aquilo, e perde noite de sono, faz tanta coisa, tanta dor de cabeça para os pais. Mas depois que ele aceita Cristo como Salvador, talvez no teu caso, é muito possível de você ter vindo de um lar evangélico, então você não conheceu o mundo, graças a Deus, e não está perdendo nada. Não te aconselho a experimentar o mundo. Não é bom no sentido espiritual, é bom no sentido carnal. No sentido carnal eu não vou mentir para você. No sentido carnal, o mundo tem tudo para oferecer de bom. Entretanto, esse que ele oferece de bom vai enviar a alma para o inferno. Isso fique claro. Nós não podemos, de maneira nenhuma, ficar tampando o sol com a peneira. Algumas pessoas dizem que o mundo não tem nada de bom para os jovens. Claro que tem. Tem muita coisa boa, né? Mas no sentido humano, no sentido carnal do negócio, né? Tem pecados de tudo quanto é tipo para cometer, né? Tanta farra para se fazer, bebidas alcoólicas, tantas outras coisas que curtiu barato, né? Para o corpo, no sentido de prazer, é uma maravilha. Entretanto, são situações que vai levar a pessoa para a perdição eterna. Então, eu não te aconselho. Se você não conheceu o mundo, não conhece nada do mundo, eu não te aconselho. Não vai para lá. Lembra lá do filho pródigo? Ele pegou a sua herança e foi para o mundo. Viu como é que aconteceu com ele? As consequências dele? Então, se alguém que vai experimentar o mundo, vai acontecer a mesma coisa. Vai estar fora da casa do pai, perder todo o seu dinheiro,
vai viver mendigando e tantas outras coisas. E daí até chegar aquela morte, e a morte na sarjeta, né? Então eu não aconselho ninguém a ir para o mundo. Mas quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, há sempre uma mudança muito radical, que as pessoas diziam, ele fazia isso, ela fazia aquilo, agora não faz mais. É diferente, é completamente diferente. Então, eu quero saber de você, qual foi a mudança mais radical que Jesus fez na sua vida? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Jesus ofereceu a todos uma nova maneira de viver. Jesus atraía todo tipo de pessoas, publicanos, fariseus, samaritanos, ricos e pobres. Todos aqueles com os quais ninguém mais se importava. Vai aqui mais uma questão que é até do filho pródigo, né? Quem se importava com ele? Que ele estava padecendo necessidade? Ninguém. Até deram para ele um trabalho de cuidar de porcos. Existe uma questão isso que é muito importante que você entenda. A criação de porcos aqui no Brasil e em qualquer outro lugar dá muito dinheiro, né? Mas em Israel, quem cuidava de porco era tido como uma pessoa extremamente inferior, uma pessoa completamente sem valor, uma pessoa que estava na sarjeta, algo muito ruim. Há até um ditado popular em Israel que diz o seguinte: maldito o homem que cria porcos. Para você ver de quão é mal vista a pessoa que cria porcos. E esse filho pródigo aconteceu exatamente isso com ele. Então, por isso que as pessoas não se importavam com ele. As pessoas não se importam, de modo geral, as pessoas não se importam, ainda mais nos dias que vivemos hoje. As pessoas passam a não dar muito valor umas às outras, diferente da casa do Senhor, que nós somos amigos e irmãos, nós somos uma grande família no Senhor. E Jesus, ele pegava justamente essa turma, que ninguém se importava mais. Se você for ler os relatos bíblicos, você vai ver que Jesus foi falando com pessoas que eram mal vistas pela sociedade. Mas Jesus foi abraçando todos. Por quê? Porque o amor do Senhor, é o amor do Evangelho, o amor de Deus, está sempre ali envolvendo a todos. Não é somente uma classe específica de um grupo, não é somente, vamos supor aqui, os religiosos, né? Não, o Senhor Jesus veio para todos. Então o Senhor Jesus, ele ofereceu para todos a mudança, a salvação é para todos. Lembra lá de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Note-se que Jesus morreu para todos aqueles que quiserem. Veja, por exemplo, a questão da mulher samaritana. Jesus uma questão muito interessante, né? Que judeus e samaritanos não se davam. Jesus era judeu e ela samaritana. Olha que interessante. E Jesus poderia ter feito pouco caso dela, né? Eles não se davam bem mesmo, né? Judeus com samaritano. Mas não, Jesus que começou a conversa, Jesus que puxou o assunto, né? Me dá um pouco da água aí. Aproveita que você já está bebendo aí, já está puxando água do poço, me dá um pouco dessa água aí também. E Jesus começou ali a desenvolver um diálogo com aquela mulher. Então, é uma mulher que era mal vista, né? Mas você vê que Jesus dava importância para todos que vinham até ele. Em alguns casos, como nesse caso, ele ia até a pessoas. Zaqueu, por exemplo, também foi outro, que as pessoas não gostavam muito de Zaqueu. As pessoas não se davam muito bem com ele, o cobrador de imposto. Quem gosta de imposto? Ninguém gosta desse negócio. E pior, o cobrador, é o cara que batia na porta: ei, fulano, você está me devendo, devendo tanto. Olha que situação. Mas Jesus veio também para Zaqueu. E Zaqueu, ele teve também a sua vida mudada. Chamados para testemunhar, Paulo, uma testemunha de Jesus. Paulo renunciou todas as suas aspirações a fim de proclamar as boas novas de salvação para aqueles que nunca tinham ouvido falar de Cristo e da sua obra redentora. Como um homem transformado, os anseios de Paulo estavam centrados em Jesus. É muito interessante que Paulo, por exemplo, aqui dá 2 pontos sobre a questão dele renunciar a todas as suas aspirações, ou seja, toda a sua questão financeira, vamos assim dizer, né? Ele poderia ser um grande homem,
ser um homem de sucesso, mas ele optou por não. E por que não? Porque eu vou levar o Evangelho de Cristo. E qual é o outro ponto aqui que é muito crucial que nós venhamos entender? Que a pessoa que está transformada, ele anseia por levar a palavra. Por quê? Porque quando uma pessoa... te dar um exemplo aqui prático. Quando você faz uma descoberta, algo que você vive, qual é a primeira coisa que você faz? Eu vou te dar um exemplo aqui prático. Você vai para uma cidade e você vai lá para uma pizzaria e você descobre que a pizza lá é uma beleza, é a melhor pizza que você comeu. O que você faz? A primeira coisa que você faz é falar para os seus amigos, descobri uma pizzaria nova que a gente pode ir lá. A pizza lá é uma beleza. Porque como você experimentou da pizza, viu que a pizza era boa, então você quer que todos os seus amigos também conheçam. A pessoa que é transformada pelo Evangelho de Jesus age da mesma forma. Uma vez que a pessoa experimentou o Evangelho da transformação, o poder de Cristo, ele quer levar essa mensagem para todos. A dinâmica é a mesma. O que muda é que lá é uma pizza e aqui é o Evangelho. Mas a dinâmica é a mesma. Então nós, como pessoas transformadas, o que nós temos que fazer? Eu conheci Jesus, então eu quero que as pessoas também conheçam a Cristo, porque a verdade é, conhecer Jesus é um privilégio, mas fazer outras pessoas conhecê-lo é uma responsabilidade. Chamados para servir. Cristo chama, mas a decisão de segui-lo é somente nossa. Escolher servir a Deus com amor e humildade, procurando a cada dia tornar-se mais igual ao Mestre em toda a nossa maneira de viver, deve ser o nosso propósito. Cristo nos chama para segui-lo, mas a decisão é nossa. É nós que decidimos se vamos ou não. A decisão é nossa. Então, quando você se decide por Cristo, você também vai conhecer a sua vocação. Qual é a sua vocação? Você já descobriu qual é a sua vocação? Se você já descobriu qual é a sua vocação, deixa aqui nos comentários, eu quero saber desse negócio. A vocação, ela é muito importante para que a pessoa comece logo cedo a desenvolver esta vocação. Há pessoas, por exemplo, que têm uma vocação extraordinária para fazer determinadas situações, e isso faz toda a diferença. Então, quando a pessoa descobre cedo, faz com que, com humildade, é verdade, comece a fazer a diferença. Então, nós devemos fazer o quê? Procurar a cada dia a nossa vocação. Eu fui chamado para fazer o quê? Mas talvez você ainda não saiba qual é a sua vocação. Você vai entrar em desespero? De maneira nenhuma. Você continua orando ao Senhor, que à medida que o tempo for passando, dias, semanas, meses e anos, você vai começar a entender para que foi que o Senhor te chamou, qual é a sua vocação. Então, e qual é a nossa principal vocação? É servir aos demais. Nós glorificamos e exaltamos ao Senhor, adoramos a beleza da sua santidade e nós servimos a comunidade, né? Que a comunidade aqui pode ser a sociedade, né? Onde você mora, o trabalho, escola, né? Faculdade, a igreja toda, ou seja, a nossa relação de servir é para com o próximo. Nós vamos servir uns aos outros. Foi para isso que nós somos chamados, né? Isso temos em comum, todos nós devemos agir assim. Mas há pessoas que são específicas, né? Há pessoas que têm aquela chamada para ser pastor, para ser professor, entre tantos outros segmentos. O testemunho de Jesus, um testemunho verdadeiro. As pessoas precisam reconhecer que somos testemunhas autênticas de Jesus Cristo por meio do que falamos e também vivemos diante delas. Veja que o testemunho é algo muito peculiar, é algo muito importante. Por quê? Pelo seu testemunho, sem você falar uma palavra, as pessoas acabam aceitando a Cristo como Salvador e muitas vezes você nem sabe disso. Como isso funciona? Você é uma pessoa salva na pessoa de Cristo, é uma pessoa transformada e as pessoas veem essa transformação em você, veem que você é uma pessoa completamente diferente do mundo. Você vai contra tudo aquilo que o mundo está a favor, você é contra. Por quê? Porque você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa direita. É claro que uma coisa ou outra o mundo faz que é correto, né? Uma coisa ou outra, mas de modo geral o mundo vai querer fazer algo e você vai ser contra. E por que você é contra? Porque a Bíblia é contra. Uma vez que a Bíblia é contra uma determinada situação, você também será. Então as pessoas começam a ver em você uma pessoa diferente. Olha, essa pessoa é uma pessoa íntegra, uma pessoa séria. Então, quando você fala de Jesus,
As pessoas observam você falando de Jesus, como Jesus fez na sua vida. E as pessoas veem que realmente tudo aquilo que você fala de Cristo é realmente verdade, porque acontece de fato com você. Então esse testemunho principal, não somente de você falar de Cristo, mas você vivenciar o seu dia a dia, faz toda a diferença e as pessoas acabam aceitando a Cristo como Salvador por causa do teu bom testemunho. Politicamente correto. Estou fora. Infelizmente estamos vivendo em uma sociedade onde inspira o politicamente correto, ou melhor, onde impera o politicamente correto, onde o Evangelho de Cristo está sendo sacrificado por alguns discípulos que não querem ser taxados de antiquários ou pessoas sem cultura, sem informação. O discurso de Jesus não era politicamente correto. Jesus foi uma testemunha fiel e anunciou às pessoas a respeito do Pai e de como podemos chegar ao céu. O politicamente correto, o que é esse politicamente correto? Funciona assim. O mundo fala uma determinada situação. Vou pegar aqui um exemplo aqui prático sobre a questão do roubo. Tá tendo até uma lei agora, não sei se se já foi sancionada, não sei, de que uma pessoa que rouba algo com um valor inferior a R$ 500 não é tido como furto, não vai ser preso por isso. É o politicamente correto, porque é culpa da sociedade, né? Vítima da sociedade. Como é que isso funciona? Isso é uma forma de ser politicamente correto. Não é bem por aí. O que a Bíblia diz não é bem isso. Se o mundo diz, né, aqui no Brasil principalmente, fala que alguém que roubou algo que custa menos de R$ 500 é certo, a Bíblia diz que é errado. Então é errado e ponto. Por isso que Jesus não era politicamente correto. Por quê? Porque Jesus não andava junto com o mundo. Jesus não fazia o que o mundo fazia. Jesus ia contra, ele não olhava para ninguém, ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Lembra que Pedro disse para Jesus: Senhor, tenha pena de ti. O que Jesus falou com Pedro? Para trás de mim, Satanás. Ou seja, olha qual a palavra dura que Jesus falou para o discípulo dele. Para trás de mim, Satanás. Chamou ele de Satanás. Olha que coisa. Por quê? Porque Jesus não era politicamente correto. Quando Pedro, mais uma vez, falou: não, Senhor, seu discurso é duro. O que Jesus falou? Mandou chamar todo mundo que estava indo embora? Não. Está lá em João 6, 68, 65, 67. Quer ir após ele? Jesus foi firme, taxativo. Por quê? Porque Jesus não veio ao mundo para fazer política, para viver o politicamente correto. O politicamente correto é aquela pessoa que ele olha para os dois lados. Ele olha para os dois lados. Vou te dar um exemplo mais prático. Tem o time A e o time B. Ele torce 50% para o time A e 50% para o time B. Ou seja, uma pessoa sem originalidade, uma pessoa sem identidade. Por que ele torce meio a meio? Para ser politicamente correto para os dois. Estou de acordo com você, estou de acordo com você também, estou de acordo com vocês dois. E não é isso que Jesus nos chamou para fazer. Nós temos que ser íntegros, 100% para o Senhor. Se a Bíblia diz não, é não e ponto, independente de quem esteja fazendo. Então esse negócio de politicamente correto, estou fora. Não entra nesse negócio de politicamente correto. Até porque uma vez que entrou em política já não é certo. Então esse negócio de política já vai para fora, porque esse negócio de política não é para nós. Um antro de prostituição, de corrupção, de tudo que é coisa imoral, ilícita. Então não vai nesse ponto aí, porque isso não é da parte do Senhor, né? Pelo menos essa política que nós vemos hoje, só o sangue do Cordeiro. Tem até uma PL aí que estão votando, né? PL 2630, parece, / 2020, para, como é que eu vou falar? Que é mais ou menos uma ditadura para a internet, né? A verdade é essa daí. Estão falando sobre fake news, que a pessoa vai regulamentar a internet, né? O Estado vai regular a internet. Então por aí você já vê, né? Que o Estado só serve justamente para prejudicar a pessoa. Por que uma pessoa ou outra que faz fake news vai acabar dizendo um conglomerado de todo mundo, agora vai ter que pagar o pato por conta disso? Não, nós temos o nosso direito de expressão. Então essa PL quer fazer o quê? Se alguém falou algo contra o governo, por exemplo, o governo pode ir lá e tirar isso do ar, esse vídeo do ar, essa publicação do ar. Então, você já vê por aí que a coisa não anda bem, não está certo. Então, a PL parece que ia ser votada hoje, não sei se entrou ou não,
Até vi alguns casos, né, li alguns artigos de que cancelaram isso, mas outros falam o contrário, que ela foi aprovada, então eu não sei bem a que ponto que chegou. Mas a verdade é que tudo não passa de uma questão política, né? O governo quer calar a sua voz. Você pode, por exemplo, na sua rede social, você posta o que você quiser. Agora, se essa PL for aprovada, você vai ter que medir, você tem que fazer o politicamente correto. Se você vê algo errado, por exemplo, de uma pessoa, até numa questão religiosa, por exemplo, mais uma vez você precisa respeitar todas as religiões, nós respeitamos as pessoas, mas se porventura você falar algo contra uma determinada religião, você pode ser processado por conta disso, você vai perder a sua conta lá na sua rede social, você será bloqueado justamente por causa dessa PL, porque essa PL dá todo o poder para o Estado calar a sua voz. Então veja que é algo completamente inconstitucional, é algo completamente contra a nossa liberdade de expressão. Ora, se alguém está fazendo fake news, essa pessoa tem que responder na justiça e não ter as suas redes sociais bloqueadas, por exemplo. Então, veja que esse negócio de politicamente correto é algo completamente fora de cogitação. Uma coisa ou outra, até é possível que esteja de acordo com a palavra, mas de modo geral, a política quer sempre se envolver com situações contra a palavra. Por isso, mais uma vez, não seja politicamente correto, seja uma pessoa cristã íntegra na presença do Senhor. Se a Bíblia diz não, é não. Se a Bíblia diz sim, é sim, ponto. O que passa disso é procedência maligna. Para concluir, você foi chamado para uma missão especial, ser uma testemunha de Jesus Cristo. Portanto, anuncie Jesus por intermédio de suas palavras e em especial com suas ações. Elas devem ser condizentes com a mensagem que você anuncia, ou seja, você não pode dizer uma coisa da palavra e viver uma outra coisa, né? Você tem que ser condizente, tem que ser, você falar A e cumprir A, olha lá, hein? Que as pessoas possam ver Jesus Cristo em toda a sua maneira de viver, que seu testemunho leve pessoas sedentas como a mulher samaritana a terem um encontro com o Salvador e beberem da água da vida. Então, quando você tem esse procedimento de falar da palavra do Senhor e agir conforme a sua palavra, conforme a palavra do Senhor, você verá que há coerência nesse negócio. As pessoas verão, olha, a pessoa faz um discurso A e faz A. Eu vou te dar outro exemplo aqui. O político, de modo geral, ele fala uma coisa e faz outra. Por quê? Porque ele é politicamente correto. Então ele quer aparecer muito bonito numa situação ou outra, mas faz algo completamente errado. Ou seja, na pronúncia, no discurso ele é muito bom. O político, de modo geral, ele funciona assim. Para falar, ele fala muito bem, ele vai de acordo com todo mundo, mas na hora que ele é eleito, o que ele faz? Ele faz todo o contrário. Então, nós temos que ter muito cuidado para isso não acontecer conosco. Se eu falo algo da parte do Senhor, as pessoas têm que ver que realmente eu faço realmente aquilo no meu dia a dia. Eu não posso falar algo sobre o Senhor e fazer uma coisa completamente diferente. Então nós temos que ter coerência naquilo que nós falamos, naquilo que nós pregamos, naquilo que nós ensinamos, naquilo que nós vivemos. Tem que estar tudo de acordo. Hora da revisão. Número 1. Toda mudança interior é produzida somente por Jesus Cristo. Número 2. No princípio do ministério terreno do Mestre, eles eram tímidos, orgulhosos, irados e impulsivos. Número 3, Paulo. Número 4, o discurso de Jesus não era politicamente correto. Jesus foi uma testemunha fiel e anunciou às pessoas a respeito do Pai e de como podemos chegar ao céu. Número 5, o Senhor Jesus Cristo. Você pega aqui nessa questão no número 4, que Jesus foi uma testemunha fiel. Fiel a quem? Fiel ao Pai, fiel à palavra de Deus. Então, como nós somos seguidores de Cristo, nós temos que fazer o mesmo. Mais uma vez, vou enfatizar. Siga o que a Bíblia diz e não o que o político diz, e não o que a mídia diz. Siga sempre pela palavra. Nós somos cristãos porque nós confiamos na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso, você pode ser uma testemunha, pode e deve ser uma testemunha do Senhor Jesus e todos os milagres que o Senhor tem feito em sua vida. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!